Fala galera, nós somos estudantes do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. Eu sou o estudante Carlos, número 34. Eu sou o George, número 12. Sou o João, número 15. Eu sou o Pedro Antônio, número 25. A gente vai estar fazendo um vídeo do canal Ciências em Vídeo JPA. Então o nosso tema é calor e temperatura. A gente teve a ideia de fazer como se fosse o Globo Ciência. Então, roda o vídeo aí. Fala mocinha, você é estudante da Rede JPA? Então hoje estamos mais uma vez com a TV Ciência aqui do JPA. E hoje o tema é muito mais que especial. Hoje nosso tema é calor e temperatura. Então roda a vinheta e vem conhecer isso com a gente. Certo, então, voltando aqui do nosso estúdio 3, meu conteúdo é medidas de temperatura e propagação de calor. Meu nome é Jorge Luiz Kelme, eu sou o número 12. Então, certo. Não tem como a gente falar de medidas de temperatura sem falar das escalas termométricas. As escalas termométricas são as escalas de temperaturas que são usadas para determinar quando o corpo está quente ou frio. As três escalas termométricas mais usadas no mundo são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então a gente vai falar da nossa primeira escala termométrica, que é a escala de Celsius, que é o que a gente usa aqui no Brasil. Ela é uma escala criada pelo físico Anders Celsius e é uma escala centígrada, ou seja, o ponto de fusão e o ponto de ebulição eles têm uma diferença de 100 graus. Então no início, o ponto de fusão da água era 100 graus e o ponto de ebulição era 0 graus. Mas com a criação do termômetro, eles tiveram que inverter esse número. O ponto de fusão da água foi para 0 graus e o ponto de ebulição da água foi para 100 graus. Porque o termômetro, conforme ele aquece, ele vai subindo os graus. Então eles só tiveram que inverter por causa dessa questão. Então nossa segunda escala termométrica é Fahrenheit. Ela foi desenvolvida pelo físico Daniel Gabriel Fahrenheit, que ele fez essa escala após ele descobriu a construção do termômetro de mercúrio. Então a gente vai usar a referência da água. O ponto de fusão em Fahrenheit é 32 Fahrenheit e o ponto de ebulição da água é 212 Fahrenheit. Então a gente não pode dizer que essa aqui é uma escala centígrada, porque a diferença do ponto de fusão para o ponto de ebulição não é de 100 graus. A gente tem bastante uso dela nos países britânicos, porque ela foi muito usada na colonização britânica nos Estados Unidos. Certo, então. Mas por último, mas não menos importante, a gente tem a escala de Kelvin. Ela foi proposta em 1864 pelo físico William Thomson. Ele também era conhecido como Lord Kelvin, daí o nome Kelvin para a escala termométrica. Ele queria que uma escala onde tivesse ausência da movimentação de partícula tivesse o zero absoluto. Então, onde não tivesse a movimentação de partículas, ia ter o zero. Então, quando tivesse em Fahrenheit ou Celsius, a movimentação zero de partículas não era no zero absoluto. Ele queria uma escala que houvesse isso. Então a gente vai usar o exemplo da água como referência. O ponto de fusão em Kelvin é 273 kelvins e o ponto de ebulição da água é 373 kelvins. Hoje em dia a escala de Kelvin é a mais utilizada no sistema internacional. Então, como foi dito muito sobre os termômetros na minha explicação, eu vou falar um pouquinho o que são os termômetros, se acaso as pessoas não conhecerem. Eles são os equipamentos utilizados para medir a temperatura e sua construção se baseia-se no uso das grandezas físicas que dependem da variação da temperatura. Então, resumindo, é o seguinte, ele depende da temperatura para calcular. Então, no caso, quando a temperatura está baixa, o termômetro de mercúrio ele vai bem baixo. Quando a temperatura está alta, ele se eleva. Então, a gente tem os termômetros clínicos e os termômetros eletrônicos, além de outros presentes. Certo, então, meu último conteúdo é propagação de calor. A propagação de calor entre dois sistemas ocorre a partir de três processos, que é a condução, a convecção e a irradiação. A condução é um processo lento, que o calor passa de molécula entre molécula até chegar no último ponto. A convecção é quando um fluido, as moléculas dele se movimentam e por isso causa o calor. Isso aí ocorre na água quando a gente coloca a chaleira no fogo. A gente também tem a irradiação,
que é quando o calor é transmitido por meio de ondas eletromagnéticas. Para dar um exemplo que a gente usa essas três formas de propagação de calor, é quando a gente coloca a lenha no fogão. No caso do fogão a lenha, a gente coloca uma frigideira, uma chaleira. A frigideira, a gente usa a condução, que que o calor passa de molécula em molécula até chegar até no cabo da frigideira. Quando a gente vai pegar ela, a gente acaba queimando a mão. A convecção, a gente vai para chaleira. Quando a gente coloca a chaleira no fogo, a água que está dentro dela, as moléculas dela começam a se mexer e por isso produzem o calor. A gente também tem aí a radiação, que quando no frio a gente fica próximo do fogão a lenha, porque o calor passa por meio das ondas eletromagnéticas e com isso a gente se aquece. Certo, como já foi dito, eu vou dar os exemplos na prática. Então a gente tem três tipos de condução de calor. A primeira é a convecção, que é como a água se aquece na chaleira. Dentro da chaleira, as moléculas d'água elas começam a se mexer e com isso causa o calor. Então essa é o caso da convecção. A gente também tem o caso da condução e da irradiação. A condução ocorre da seguinte forma: o calor vai passando de molécula em molécula até chegar até o cabo da chaleira, que no momento ele está começando a se aquecer. Então, como já foi dito, o calor passa de molécula em molécula até chegar no cabo onde fica calor também. A gente também tem o caso da irradiação, que ocorre pela seguinte maneira. Já foi dado o exemplo que quando a gente está no inverno, a gente coloca um fogão a lenha para a gente se aquecer. Então o calor é transmitido por meio das ondas eletromagnéticas. Então a gente também tem um exemplo aqui. Quando eu chego com a mão perto, eu sinto o calor que está presente no fogo, porque ele é passado por meio das ondas eletromagnéticas. Então esses são os três exemplos de condução de calor. Vou falar sobre energia térmica, eu sou o João, número 15. Bom, primeiro eu vou falar o que é. É uma forma de energia com alta temperatura e calor, também definido como a soma do potencial que é associado aos elementos microscópicos que constituem a matéria. Agora eu vou falar sobre o equilíbrio térmico. Quando dois corpos que têm temperaturas diferentes são colocados em contato, após um tempo ambos vão ter a mesma temperatura. Mas isso eu vou passar para os nossos físicos que vão explicar melhor. Certo, então a gente está aqui direto do nosso estúdio 4 para mostrar na prática novamente como que funciona o equilíbrio térmico. Então aqui eu tenho um copo de água quente e um copo de água corrente, que eu peguei na pia. Então no caso eu vou despejar primeiro a água fria e depois eu despejo a água quente. Pode pegar. Certo, então, a gente deixou um tempo aqui e com isso as moléculas que estavam presentes na água quente e na água fria, elas se uniram e produziram água morna, que no caso, com o tempo, juntando a água quente com a água fria, a gente produz o equilíbrio térmico e com isso ocorre o equilíbrio. Bom, eu trouxe alguns conceitos agora, que muitas vezes no nosso cotidiano são confundidos e eu vou trazer o significado dos dois aqui. Primeiro é o calor, que é energia em trânsito. Não é certo quando a gente fala que um corpo tem calor, e sim quando tem que falar que ele tem energia interna, que seria energia térmica. E o outro é a temperatura, que são as noções de quente e frio, e que é uma propriedade usada na transferência de calor entre dois corpos. Bom, eu vou passar a legenda da forma. Essa forma é usada para calcular a energia de um corpo, cujo é constituído por um único átomo. A fórmula é essa aqui, eu vou passar a legenda agora aqui para vocês. U seria a energia interna. O N, mol de gás. O R é o constante. Os ideais. Proporções dos gases reais e por ter a temperatura em Kelvin.
A unidade de medida que nós iremos usar é o joule. Agora vamos passar um exemplo usando aquela fórmula ali. Vamos falar assim, qual é a energia interna de dois mols de gases. O mol de gás que é representado pelo N vai ser 2. Que um gás perfeito em um dado instante apresenta 300 graus Kelvin. Então a temperatura, o T que representa a temperatura em Kelvin, seria 300. Levando em consideração o constante de gases ideais de 8,31 joule. Agora nós vamos fazer a conta que ficaria assim. Substituindo ali ficaria 3 Fazendo essa conta, ficaria energia interna igual a 7.479. Agora eu vou falar da utilização da energia térmica. Desde o início dos tempos, o homem já tentou transformar essa energia térmica em um tipo de energia útil. Essa energia térmica é trabalhada nas usinas termonucleares. Bom, as usinas termonucleares funcionam da seguinte forma: os tubos conduzem um calor ao vaporizador, o vapor vai para as turbinas que está ligado ao gerador e aí vai direto para a rede de energia. Agora nós vamos falar das vantagens e das desvantagens das diferentes tipos de usina. A primeira usina é a termoelétrica a carvão. Bom, uma das vantagens dela é a alta produtividade e o baixo preço de combustível e da construção. A desvantagem é que os gases, a emissão é alta de efeito estufa, dos gases de efeito estufa. Os gases também causam a chuva ácida e a poluição ocasiona problemas de respiração. A segunda usina é a termoelétrica a gás natural. Tem as vantagens: uma menor poluição local comparado à usina termoelétrica a carvão e um baixo custo da construção. A desvantagem seria a emissão alta de gases de efeito estufa, uma variação muito grande de combustível associada ao preço do petróleo. Depois temos a termoelétrica a biomassa. A vantagem é um baixo custo de combustível e de construção, uma baixa emissão de gases por efeito estufa, mas a desvantagem é o desmatamento para produzir a biomassa e a disputa do espaço do solo com a produção de alimentos. E a última é a termonuclear, que é usada para produção de energia térmica. E as vantagens da usina termonuclear praticamente não existe emissão de gases de efeito estufa e tem uma alta produtividade. Já nas desvantagens temos o alto custo, a produção do lixo tóxico, sem contar na consequência gravíssima quando ocorrem acidentes. Bom, agora eu vou falar sobre sensação térmica, que é um outro tema. Eu vou falar agora como foi desenvolvido. Foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, depois que os alemães foram expulsos do território russo. Ao enviarem as tropas, foram pegos de surpresa com o frio intenso da Rússia. Baseado nisso, os americanos criaram um índice se baseando na velocidade dos ventos e também na temperatura ambiente para descobrir a sensação térmica que estaria fazendo no local. Bom, vamos falar o que é. É o que podemos identificar como frio e quente através do nosso corpo. Pode variar da temperatura que realmente está fazendo no ambiente, porque levamos em conta também a umidade relativa do ar, a densidade atmosférica, a velocidade dos ventos. A temperatura, claro, que vai influenciar diretamente na sensação térmica, já que quanto mais calor houver no sistema, maior será a sua temperatura. Bom, como eles já disseram, eu sou o Pedro Antônio número 25 e meu tema é trocas de calor e eu vou explicar o que é isso. Bom, trocas de calor são quando dois ou mais corpos eles sentem a necessidade de fazer um equilíbrio térmico. Eles têm que estar em diferentes temperaturas, por exemplo, um tem que estar frio e o outro tem que estar quente. O que são trocas de calor? Trocas de calor são quando dois ou mais corpos eles sentem a necessidade de fazer o equilíbrio térmico.
eles têm que estar em diferentes temperaturas. Por exemplo, um estiver quente e o outro estiver frio. Aqui eu tenho um exemplo, o suco. Uma pessoa quer tomar um suco, mas ele está quente. O que ela faz? Ela coloca um gelo para esfriar. Então, aqui é um exemplo. Ó. O suco ele está recebendo e o gelo ele está cedendo. Agora vou explicar sobre quantidade de calor. A quantidade de calor que gera variação de temperatura é chamada de sensível, e aquele que gera mudança de estado físico é chamado de latente. O calor pode ser definido como a quantidade de energia que é trocada entre dois corpos em virtude da diferença de temperatura existente entre eles. E a energia sempre flui do maior corpo de temperatura, até que o equilíbrio térmico entre eles seja feito. O local que é preciso para ter o equilíbrio térmico é esse daqui, o calorímetro. É um equipamento usado para determinar o calor específico de cada substância. Aqui é a representação do calorímetro. Você coloca ele em um recipiente fechado com uma água gelada e outra água quente. O que vai acontecer? Vai acontecer o equilíbrio térmico e chega a esse ponto, a uma água morna. Agora vou explicar sobre quantidade de calor. A quantidade de calor que gera variação de temperatura é chamada de sensível, e aquele que gera mudança de estado físico é chamado de latente. O calor pode ser definido como a quantidade de energia que é trocada entre dois corpos em virtude da diferença de temperatura existente entre eles. E a energia sempre flui do maior corpo de temperatura, até que o equilíbrio térmico entre eles seja feito. Agora eu vou explicar sobre trocas de calor. As trocas de calores, elas têm três tipos, que é o calor sensível, o calor latente e o calor específico. Eu vou explicar sobre eles três. O calor sensível é a quantidade de calor que é retirada ou fornecida para um corpo que é capaz de gerar variação de temperatura. Então, quanto mais energia ele é recebido pelo calor, ele vai aumentar 1 grau dessa temperatura. O calor latente é a quantidade de calor fornecido ou retirado de um corpo que gera mudança de estado físico. Para que ele seja latente, é necessário que esteja na temperatura exata de mudança de estado. E o calor específico trata-se da quantidade de calor necessitado para gerar cada grama de substância da variação de temperatura de 1 grau. Bom, essa foi a minha apresentação e se tiver mais dúvidas eu vou explicar dentro dos salas de aula. Então, fala galera, aqui é o estudante Carlos falando com vocês, eu sou o número 34. Meu tema é dilatação térmica sobre temperatura e calor. Então você é atrás da tela. Larga o celular que eu largo o microfone e bora estudar. Então galera, meu tema aqui é dilatação térmica. Então tá. Aqui tem uma teoria do que é dilatação térmica. Dilatação térmica é o nome que se dá à variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido ao aumento ou variação de uma temperatura. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês fácil do que é uma dilatação térmica. Então, produção, joga aquele paninho mágico aí pra gente. Aí. Então tá, dilatação térmica. Então imagine que você tem algo, antes de tudo, dilatação térmica, ela é dividida em duas partes, nas coisas sólidas e nas coisas líquidas. Então tá. Imagine que eu tenho, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma esfera. De uma esfera. Tem uma esfera. Imagine uma bola de futebol. Aqui, ó. Tem uma bola de futebol. Eu joguei bola com ela à tarde e deixei ela no sol. Então as moléculas que estão aqui dentro, elas ainda estão normais, porque elas não ganharam calor nem nada. Então, durante essa tarde que eu deixei essa minha bola no sol, as moléculas que estavam ali dentro, elas começaram a se mexer. Então, imagine, aqui tem uma molécula, né? Tem duas moléculas aqui, e elas estão aqui bem juntinhas. Então, quando elas não são emitido calor a elas, elas ficam paradas e não se mexem. Então, imagine que eu vou emitir um calor nelas, igual eu emiti nessa bola com o calor do sol. Então, quanto mais calor eu emitir, mais essas moléculas vão começar a se mexer. Então, vocês concordam comigo que quanto mais ela se mexer, então mais espaço ela vai precisar. Então pensa, se ela tá parada aqui, ela vai começar a se mexer, ó, elas vão se chocar, então elas vão precisar, lógico, de um espaço. Então daqui elas abriram espaço, aí ela se mexe. Então conforme mais calor eu emitir essas moléculas, mais espaço elas vão precisar.
Tá, depois que essa bola ela reteve esse calor, ela vai aumentar de tamanho, como eu já falei. Então ela vai ficar muito maior do que ela já era antes. Então vocês observam que essa bola ela era de um tamanho, e depois que ela foi emitido esse calor a ela através dos raios do sol, ela aumentou de tamanho. Então isso é porque devido à temperatura que foi dada a essas moléculas que estão aqui dentro dessa bola. Então, conforme a variação da temperatura, quanto mais temperatura for dada a essas moléculas, mais elas vão se mexer e mais elas vão precisar de espaço. Então, dilatação térmica é o nome que se dá à variação que aumenta a temperatura de um determinado corpo. Então é isso aí, galera. Continuando aqui, aqui você consegue visualizar mais um exemplo de uma esfera que ela, antes de ser emitido calor a ela passava sobre esse anel metálico. Depois que foi emitido calor a essa esfera, as moléculas dela se mexeram e ela aumentou de tamanho e não conseguiu assim mais passar desse anel metálico. Então aqui tem uma pequena definição de dilatação térmica e aqui apresenta as 3 divisões da dilatação, que é a divisão linear. Imagina que isso daqui é uma barra de cobre. Então, conforme eu emitir calor, nessa barra vai aumentar. Tem a dilatação... e a linear é em uma dimensão, que no caso é o comprimento. Tem a superficial, que é em 2 dimensões, o comprimento e a largura. E a volumétrica, que é em 3D, que é comprimento, largura e espessura. Então, aqui como vocês podem visualizar na imagem, nós temos 2 barras. Então, essa primeira barra aqui de baixo. Então imagine que essa barra aqui de baixo é uma barra que eu ganhei de ouro, né? E eu deixei essa barra cair no chão e ela ficou no sol. Ficou o dia inteiro no sol. Então esse tamanho que ela tinha inicial, vamos supor que é isso daqui, vai ser denominado como L0. Então tá, essa barra ficou um dia no sol, né? E quando eu achei ela de novo, eu vi que ela aumentou. Então ela ficou desse tamanho aqui. Então esse tamanho final a gente vai chamar de L. Então, o tamanho inicial da barra é o L0 e o tamanho final é o L. Tá vendo esse espaço aqui, então, que a barra ganhou, que aumentou? Então, é chamado de delta L. Então, o delta L, que é esse espaço que ela ganhou aqui, é nada mais, nada menos que a gente fazer o espaço final menos o espaço inicial. Então, se a gente subtrair os dois, vai dar esse espacinho aqui, que foi o espaço que ela ganhou. Então, delta L é uma subtração do L, que era o espaço inicial, menos o L0. Então agora eu já mostrei aqui essa formulazinha que foi o que nos gerou esse ΔL, que é nada mais nada menos que a dilatação linear. Então agora que tem uma imagem que eu achei na internet que é da fórmula dessa dilatação. Então para essa dilatação, para cada dilatação, a dilatação linear, superficial e volumétrica, a gente tem uma fórmula. Então, a da dilatação linear é essa daqui, o ΔL, que foi a variação no comprimento, que foi o que ele ganhou depois que foi exercido o calor nas moléculas. Então tá, ΔL, que é igual a L0. Então, L0 era o comprimento inicial, antes desse sólido ganhar o sol, ganhar temperatura ou calor, vezes o alfa, que o alfa é o coeficiente da dilatação linear, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura, ou também o Δθ. Eu prefiro usar o Δθ, que era usado bastante em livros antigos. Então, θ, para quem não sabe, é um sinal na física que é representado pelo U. Então, ΔT ou Δθ, que são a mesma coisa, que relaciona a diferença na temperatura. Por exemplo, foi feita uma estrada em uma determinada cidade. E no dia que foi feito, tinha, vamos supor, 20 graus. E a variação dessa cidade é de 10 a 30 graus, por exemplo. Então, eu vou pegar assim, 30 menos 10 vai dar 20. Então, essa subtração vai me dar o resultado, que esse resultado é a variação de temperatura. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, nosso segundo tema agora, então aqui antes era agora é o segundo tema,
vai ser dilatação superficial. Aí vocês me perguntam, o que é dilatação superficial? Dilatação superficial não é nada mais, nada menos que o aumento do volume de um corpo, o aumento da movimentação das suas moléculas, que compreende duas dimensões, comprimento e largura. Então, antes na dilatação linear era só uma dimensão, que aumentava só o comprimento, como eu mostrei no fio de luz. Agora, na dilatação superficial, vai ser aumentada o comprimento mais a largura junto, então vai ser em 2D. Começou já lá? Tá. Cena 7, tomada 12. Solta e daí de novo, que daí eu consigo ver no vídeo. Tá, beleza. A hora que tu quiser, tá valendo. Então aqui tá, a gente tem uma imagem de um quadrado, né, do caso, um retângulo, enfim. Aqui é denominado a área dentro desse retângulo, que é o A0, e também temos a sua largura, que é o L0. Então esse retângulo ficou no Sol, e a gente consegue ver na imagem de baixo que foi emitido mais calor nele e ele foi aumentado. Então esse A foi a área que foi aumentada, que no caso é a dilatação superficial, e esse L foi a área final. Então aqui tá, a gente tem uma imagem de um quadrado, né, do caso, um retângulo, enfim. Aqui é denominado a área dentro desse retângulo, que é o A0, e também temos a sua largura, que é o L0. Então esse retângulo ficou no Sol, e a gente consegue ver na imagem de baixo que foi emitido mais calor nele e ele foi aumentado. Então esse A foi a área que foi aumentada, que no caso é a dilatação superficial, e esse L foi a área final. Dando continuidade então ao conteúdo, como eu disse que dilatação tem sempre uma fórmula, a superficial também não foi diferente. Aqui está representado por ΔS igual a S0 vezes o beta, que é esse sinal do B, vezes ΔT, que é a temperatura. Então vocês lembram que aqui, ó, na fórmula do dilatação linear era se usado o L, e agora na fórmula de dilatação superficial se trocou o L pelo S. Imagina que eu tenho um cubo aqui na minha mão, e eu peguei esse meu isqueiro imaginário aqui, ó, acendi. Pô, tô aqui com esse isqueiro, tá acendendo, deixei aqui por um bom tempo. Vai aquecer esse cubo e ele vai se aumentar. Ele vai se aumentar na largura, na altura e na espessura. Aqui a gente tem uma fórmula. Essa fórmula não é diferente nem da linear e nem da superficial. Pois o que vai mudar vai ser só a letra e a sua incógnita. Então aqui a gente vai ter o ΔV, que é o V de volume, que esse ΔV vai ser o que vai aumentar depois, que vai aumentar o volume, a largura e a altura. Então ΔV, que vai ser igual a V0, que vai ser o espaço inicial, vezes esse Y aqui, que é a incógnita, vezes o ΔT ou Δθ, que é a variação da temperatura. Então, para simplificar isso daqui, para vocês entenderem bem rapidinho, a dilatação térmica é dividida em três partes, que são as partes dos sólidos. A dilatação linear, que representa uma dimensão só no aumento, que é o comprimento. A dimensão superficial, que foi a que a gente estudou por segundo, que aumenta o comprimento e a altura, que é em duas dimensões. E a dilatação volumétrica, que é em 3D, aumenta o comprimento, a altura e a espessura. E por último, mas não menos importante, nós temos as dilatações dos líquidos. A dilatação dos líquidos tem como algumas diferenças da dilatação dos sólidos, a começar pelos seus coeficientes de dilatação consideravelmente maiores, e que para que o volume de um líquido seja medido é necessário colocá-lo dentro do recipiente, já que os líquidos não têm nem comprimento e nem largura. A lei que rege a dilatação de líquido é fundamentalmente igual à dilatação volumétrica dos sólidos, já que estes não podem dilatar-se linearmente e nem superficialmente. Então, quando nós estudamos a expansão dos líquidos, a gente usa como base apenas a expansão volumétrica, já que uma vez dito os líquidos, eles não possuem formas constantes, tornando-se impossível calcular seu comprimento ou a sua superfície. Então, igual eu disse, para se calcular um líquido,
nós temos que colocá-lo dentro de um recipiente, pois ele não tem uma forma sólida. Por isso que a dilatação é dividida nos sólidos e nos líquidos. Por conversão, as leis que regem a dilatação volumétrica dos líquidos é a mesma usada para os sólidos. Então é a mesma conversão, mas tem regras diferentes. Para a gente saber a sua dilatação real do líquido, a gente tem aqui uma fórmula, ΔV, que no caso pode ser o líquido ou o recipiente que ele se encontra, o V0, que é o tanto de líquido que tinha no começo, vezes o Y, que é a incógnita dessa dilatação, vezes o ΔT, que é a variação que teve na temperatura. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui ó, V0, que era o que tinha, e o T0, que foi a expansão que ele tinha antes de ser acontecer essa dilatação. Então esse foi o nosso vídeo. A gente queria agradecer a todos que assistiram até o momento. Então deixe sua curtida, se inscreve no canal. E para quem puder, compartilha com os amigos aí também. Eu falo em nome dos meninos, obrigado a todos. Então até a próxima.